Bom dia de ano novo, queridos irmãos e amigos da Casa do Coração. Que o ano de 2021 nos traga solução para esse Covid, seja com remédio, seja com vacina, mas que fiquemos livres dele e que a herança seja de muito mais fraternidade entre nós, mais amor, mais paz e mais prosperidade, tanto material como espiritual. O papo de hoje é continuação do papo de Natal, ou melhor, é a finalização, e se intitula Finalmente Juntos. Quando os pais de José saíram da casa dele depois do almoço de Natal, José foi ajudar Dulce a banhar os meninos, alimentá-los, a colocar na cama, e depois da tarefa feita, ambos se sentaram na sala, no sofá, bem aconchegadinhos, e José provocou Dulce. Então, amor, você ontem estava tão interessada em agradecer não sei o quê, que eu lhe falei que tinha novidades maravilhosas e você até hoje nem me perguntou que novidades eram essas. Dulce olhou para ele surpresa, sorriu e disse: Desculpe, querido, mas eram milagres que eu queria agradecer. Milagres? Que milagres? Primeiro foi a chuva. Aí José concordou. Realmente foi um milagre com aquela lua, foi milagre. E o outro? Eu queria agradecer por você ter voltado para casa. Ela ia dizer antes da meia-noite, mas o José interrompeu e disse: O que é isso? Milagre eu voltar para casa? Milagre seria se eu não quisesse voltar para casa. Eu passo o ano inteiro, todos os dias, pensando em voltar para casa, em voltar para casa, e agora é milagre? Ah, Dulce riu e disse: Está bem. Então, esse não foi milagre. Então, me conte, quais são as novidades? Bom, em primeiro lugar, nós iniciaremos agora em janeiro a nossa vida juntos para o resto das nossas vidas. Eu aluguei uma casa grande, confortável, que já está mobiliada, só não tem coisas para crianças, e que nós poderemos nos mudar qualquer dia de janeiro para lá. E Dulce perguntou: e o sítio? E se o sítio também está quase resolvido, mas nós não vamos conversar sobre o sítio agora. Eu tenho assuntos mais urgentes. Aí pegou os dois retratos que ele tinha descoberto no dia anterior e mostrou primeiro o da moça. Ela olhou e logo exclamou: Mas que mulher é essa? Ela, mas olha, a nossa Mirella é a cara dela, é estampada. Como é que pode? Uma estranha. Que moça é essa? Ele disse: Não sei. E perguntei para minha mãe e ela disse que nunca viu esta moça, o que não significa que ela não saiba quem seja. Talvez ela não possa me dizer, ou não queira, não sei, né? Aí ele mostrou o retrato do tio. Dulce olhou, na certa que também achou parecidíssimo, né? Ser aqueles bigodões com o José. Mas isso ela não, só disse: que lindo retrato, né? Mas intrigadíssima com a história da parecença de Mirella com aquela senhora. Aí José disse: por hoje chega de mistérios e chega de novidades. Amanhã nós ainda temos um envelope fechado para ver o que ele contém, mas isso amanhã. Agora nós estamos cansados e temos direito a gozar um pouco da vida. Vamos dormir, para que amanhã nós temos que acordar cedo. Foram, se retiraram. No dia seguinte, levantaram bem cedo, como era costume dos dois, né? Aí José foi, pegou o envelope, trouxe para a mesa da cozinha, esparramou tudo ali, as crianças ainda estavam dormindo,
mas ficou desiludido, porque não tinha nada a ver com referência aos retratos. Eram plantas do sítio, com as metragens, os limites, mais uma carta-testamento na qual ele deixava tudo do sítio, seus pertences, até o dinheiro do banco, tudo para José. E um seguro de vida, né? Bem gordo esse seguro. E ali no seguro tinha uma dedicatória, né? Para meu filho do coração, José Vieira de Oliveira, né? Que era Oliveira, sobrenome de Paulo, o pai de José. Mas José, nessa hora, ficou com certeza de uma coisa que ele já desconfiava, que ele era filho do tio Zeca e daquela moça, porque não havia como explicar que ele se parecesse tanto com o tio e que a menina se parecesse tanto com aquela senhora que deveria ser a mãe dele. Mas isso ele iria resolver de tarde, quando ele voltasse à cidade para dar um checkmate na Dona Maria José, mãe dele, e saber de todos os detalhes. O resto da manhã foi fazendo vistorias, ele e Dulce, e mais os empregados, as duas mulheres e os dois homens, de arrumações e se programando tudo para que o sítio ficasse uma beleza para o final do ano, quando o senhor Jaime, o patrão dele, e sua esposa, dona Raquel, fossem passar as festas de fim de ano com eles e mais alguns dias, porque só aí ele confessou a Dulce que o patrão dele, de quem eles já se tornaram amigos há muitos anos, confessar a ele que sempre tivera muita vontade de ser engenheiro agrônomo, mas que na época justamente de fazer o vestibular, o pai dele adoecera do coração e tivera que se retirar um pouco dos negócios, e ele, sem gostar de oficinas e de máquinas, teve que se esforçar para colocar tudo em ordem e dar algum pouco de progresso para as oficinas, e que ele só tinha conseguido melhorar mesmo foi quando o José entrou com novas ideias, novas compras de máquinas e fazendo o pessoal da oficina estudarem cursos avulsos, que isso fez com que ele se tomasse de amizade por José e confessasse que ele gostaria muito, muito mesmo, era de se afastar da oficina. Os filhos, dois, o mais velho queria ser médico e já ia prestar vestibular na capital. E o outro, mais moço, prestaria vestibular no ano seguinte e era para dentista. Não queriam saber de oficina nenhuma, assim como ele próprio também estava no ramo por força da circunstância, porque era do avô dele, o pai tinha herdado e ficou para ele. Mas que ele, o que queria mesmo era tirar umas férias permanentes, vivendo numa fazenda, aí, e fazendo as coisas que ele sempre sonhou em fazer e que nunca teve oportunidade. Então, essa era a grande perspectiva, que ele se agradasse do sítio, aí ele arrendaria o sítio, morariam lá e passaria o tempo que quisessem no apartamento deles, né, no centro da cidade, lá onde tinha a oficina. Enquanto isso, José alugaria a casa, aliás, já tinha alugado, que fora dos pais deles e que estava fechada há muitos anos, que eles não queriam nem se desfazer das coisas e nem alugar para qualquer um.
Era o tipo do negócio perfeito. Bastaria que o senhor Jaime e a dona Raquel gostassem do sítio, achassem aprazível, achassem interessante. Tudo no sítio, eles foram realmente no fim de semana e encontraram tudo um brinco. As mulheres tinham se especializado em fazer um monte de coisas gostosas e José tinha preparado tudo para ser uma apresentação das melhores. Eles adoraram tudo, e principalmente o rio, que eles nem chegaram a ir lá porque não deu tempo, mas só de saber que tinha um rio, que tinha barco, que ele podia fazer pescarias, e isso agradou muito a ambos. A única coisa que não gostaram foi da estrada, que não era uma estrada e 2 horas de viagem. Mas isso tinha solução porque o senhor Jaime era muito bem relacionado e não custava nada puxar uma brasinha para ver se melhoravam aquela estrada. Tudo combinado, né? No mês de janeiro já começou o movimento dos casais. Tanto o casal da cidade vinha passar uns dias para tomar ciência do sítio, como o casal do sítio ia carregando coisas e se adaptando no casarão da cidade. No fim de janeiro, a mudança de ambos já estava completamente realizada e estavam cada qual vivendo a sua vida. Aquele ano era o último ano de faculdade de José. Foi uma maravilha, transcorreu rápido e numa felicidade só de estarem todos juntos. Quando chegou no fim do ano, José se formou com louvor, foi convidado para ser professor, não titular ainda, mas logo ele chegaria lá. Só que ele não aceitou, porque o que ele gostava mesmo era de mexer com as máquinas, conhecer a alma delas e procurar aumentar sua capacidade, a sua melhoria. Ele já tinha até aumentado com parte do galpão a compra de outras máquinas de retífica de motores, com a qual eles ganhariam muito mais e tornaria, como tornou, a oficina a mais capacitada da cidade e a com melhor equipe de mecânicos. Tudo correu que foi uma maravilha e aquele ano foi abençoado de todas as maneiras para todo o pessoal. Nós ficamos pensando assim, aliás, eu pensei naquele um dos 7 sapatos sujos, né, que dizia o seguinte: a ideia errônea de que a prosperidade não resulta do trabalho honesto. Nós estamos vendo aí não só do trabalho, mas das oportunidades que são criadas pela, pelo além, né? Pelos nossos mentores, conselheiros, amigos espirituais, para que as coisas aconteçam quando nós trabalhamos na honestidade, no amor, na fraternidade. A ida de José para a cidade para estudar não foi só uma beleza depois de tanto sacrifício para ele, para Dulce e para a família. Foi também uma bênção para o senhor Jaime e dona Raquel, porque ele se sentiu como se tivesse ganho um prêmio arrendando aquele sítio, porque passava a maior parte do tempo lá, justamente uma vida com que ele sempre sonhou, tendo certeza de que
a, a oficina dele estava indo de vento em popa. E José estava se preparando para, mais tarde, com o dinheiro do seguro e o dinheiro que já havia no banco e mais o que ele estava ganhando, comprar a oficina do senhor Jaime. Só não queria se desfazer do sítio, mas não era difícil saber que ele poderia recuperar o sítio, porque os filhos do senhor Jaime não estavam interessados nem em sítio e nem em oficina. E José sabia muito bem como completar esse sonho. Este conto foi longo, mas ele nos traz muita reflexão, principalmente sobre o, como a gente consegue as coisas quando a gente vai com afinco. Mas o melhor de tudo ficou agora para o fim. Quem era mesmo aquela mulher? José foi na tarde do dia 26, ele descobriu no dia 26 de manhã os documentos. Ele foi visitar a mãe, levou o pacote dos documentos, o envelope, aberto, assintosamente, mostrando que ele sabia o que tinha dentro, né? E com os dois retratos na mão. Chegou dizendo, ela estava sozinha, que o pai dele, o senhor Paulo, estava trabalhando no banco. Chegou e disse, mamãe, já sei de tudo, só faltam os detalhes. Ela, quando viu aquele envelope, pensou, ah, então, dentro do envelope, trazia toda a história, né? Mas José disse, vamos, conte porque eu quero saber, os detalhes eu não sei. Ela disse, realmente você é filho do Zeca e dessa moça aí, que provavelmente se chama Mirella, porque eu nunca soube o nome dela, mas esse M e o teu pai, né, querendo tanto, né, que a neta tivesse esse nome, é provável, né, que fosse. Aconteceu o seguinte, quando você nasceu, o seu pai e essa moça aí tiveram um romance assim parecido com o seu e com a Dulce. Uma pegação, uma coisa. Ele a conheceu numa desses, não é congresso, como é que se chama mesmo? Férias. Essas reuniões que tem de agricultura, de coisa. Ela compareceu lá, vinda da capital, era a rainha de qualquer coisa. Eles se apaixonaram terrivelmente e ficaram juntos dali. Ela ficou grávida, quando começou a aparecer a gravidez, ela já nem voltava mais para casa, na capital, inventou que ia para a Europa e eles ficaram lá nessa cidade onde houve esse evento, ficaram juntos. Ele vinha no sítio, voltava para lá. Quando ela teve o bebê, foi tudo normal, você nasceu otimamente normal. Mas 2 semanas depois, ela teve uma complicação que Zeca não me explicou, não sei, e faleceu. Como eles estavam sempre juntos, embora não fossem casados, todos no hospital sabiam que ele era o pai da criança. Ele não teve dificuldades em pegar a criança. Me telefonou, nós, depois que casamos, saímos da casa dos nossos pais, essa que eu moro agora, né? E eu fui morar com o Paulo noutra cidade. Quando aconteceu isso, nós morávamos noutra cidade. Zeca pediu que nós nos encontrássemos numa cidade entre as duas e lá ele nos entregou você. Nós estávamos casados há muitos anos, não tínhamos filhos e gostaríamos demais de ter um filho. Ele nos pediu chorando que nós
voltássemos a morar ali, que aí ele ficaria perto do filho também, né? Nessa cidade aqui que nós moramos agora, e que nós criássemos o filho como se fosse nosso. Nós saímos de lá da outra cidade, cheguei aqui com a criança nos braços, todo mundo pensou que eu tinha tido a criança lá na outra cidade. Paulo ficou fazendo transferências e conseguiu, com a ajuda de Zeca, de ser transferido para essa cidade aqui. E aqui nós iniciamos, então, a nossa vida criando você. Paulo jamais se acostumou com essa história de sítios e de vida interior. Ele sempre gostou de morar em cidade grande. Mas ficamos aqui acomodados, felizes, criando você, tudo em conjunto. Zeca sempre protegendo você, sempre nos deu tudo para a sua manutenção, para o seu colégio, para tudo, mas não podia aparecer. Aí José interrompeu e disse: eu acredito que se ele tivesse morrido de uma doença, ele teria eliminado esses retratos para não comprometer essa história e teria entregue esse envelope para eu abrir depois que ele falecesse. Mas o destino quis de maneira contrária. Mas vocês vão continuar. Ele abraçou Maria José, beijou suas mãos e disse: você continuará sendo a minha mãezinha. E Paulo, o meu pai. Né? Assim que eu quero que fique. Quando ele chegar, você conte a ele que eu já sei de tudo e que quero que permaneça assim. Essa história vai ficar entre nós e Dulce. Nunca precisarão saber do que houve. Se ele quis manter segredo, paciência. Deve ter tido suas razões para não... E não me interessa saber quem foi. Me interessa só saber que, de uma maneira ou de outra, a minha filha é o retrato da minha mãe, verdadeira. Mas você vai continuar sendo a mãe que eu sempre conheci e que amei. Né? Diga ao papai que eu não vou ao banco porque estou muito comovido e tenho medo de chorar ao encontrá-lo. Né? Mas que eu o amo muito. E outra coisa, diga a ele que se ele gosta tanto de morar em cidade grande, se ele estiver perto da aposentadoria, ele que se aposente do banco, que vá morar numa casa ou num apartamento lá pertinho de nós e vá trabalhar comigo, que eu preciso de gente de confiança para me ajudar a gerenciar aquela oficina que está crescendo cada dia mais. E assim aconteceu. Ele, o pai, aceitou depois disso. E aqui termina a nossa história. E temos muito, muito, muito a pensar sobre tudo o que aconteceu e ver que foi uma história bonita e triste, trabalhosa, mas uma história de amor único, assim como foi a de Zeca e Mirella, que também ele nunca mais olhou para outra mulher e ela faleceu. Existem muitos desses amores e é pena que nem sempre um ou outro não tenha a resistência necessária para aguentar os tropeços que a gente tem antes de atingir a felicidade plena. Meus amores, que nós tenhamos um ano 2021 bem diferente desse de 2020, é o meu desejo. Um abraço bem apertado em todos e meu muito obrigada pela atenção. Tchau!